Boa tarde, graça e paz. Agora são 3 horas da tarde. E se vocês percebem, tá um silêncio aqui na minha casa. Só dá pra escutar o barulho do forno. E escuto também os pássaros, tudo mais quietinho. Os filhos na escola, uns cursando, o esposo trabalhando. E eu estou fazendo em casa hoje um empadão e um bolo de chocolate para esperar a família, que à tarde chegam com fome. Barulho do caminhão passando também. E enquanto eu estava aqui, agora eu ia cortar a cebola, o tomate para fazer o tempero. E o Senhor foi ministrando ao meu coração. Eu iniciei a minha área profissional desde os meus 16 anos. Eu já iniciei com cursos, então eu já tive uma vida bem ativa, bem corrida, desde os meus 16 anos. E sempre trabalhando, curso, escola, a gente sempre se dedicando a ministérios, igreja. E hoje eu fiquei aqui com tanta calmaria, cortando, com a cabeça vazia, tudo quietinho, fazendo com tanto amor, vivendo, sabe? Eu comecei a lavar aqui a louça e eu comecei a perceber isso, que às vezes, quando você tá passando e vivenciando um processo a qual eu estou, né, afastada do meu trabalho, por algumas situações, e eu nunca tinha vivido isso, de ter esse tempo e essa oportunidade de servir a minha família com amor, esperar, aguardar. Eu estou hoje com 35 anos e eu posso dizer que o processo que eu tive de ficar em casa foi só quando era licença maternidade. Porém, no momento da licença maternidade, não é um momento que você descansa, porque é sem dormir, é o bebê, é você ter que passar todo aquele processo, né, da dieta, tudo. E o Senhor foi ministrando que Ele nos dá a oportunidade, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe daquilo que muitas vezes Ele quer nos mostrar, o nosso papel, quando nós precisamos descansar, quando nós precisamos servir e apreciar o quanto Deus é bom conosco e nos dá uma família. Eu sei que talvez você vai dizer, Fran, eu também nunca vivi isso e hoje eu também nem tenho um marido ou talvez nem tenho filho, mas eu quero dizer para você que eu também já estive nessa fase de dizer, eu acho lindo essas mulheres que servem, que ficam em casa, porque a gente dá aquela que já, ficar em casa, Deus me livre, eu não iria me adaptar, ficar em casa não é para mim. E eu era aquela pessoa que dizia, não, ficar em casa, da onde? Eu acostumei com isso. E é claro que eu não, né, até a ordem de Deus, eu não irei ficar somente em casa, né? Eu vou voltar a trabalhar, mas eu posso dizer que eu aprendi tanto nesses processos, assim, tão bom ouvir a voz de Deus e entender que todos nós precisamos de um descanso. Eu tive um refúgio em Deus, na minha casa, e eu parei, né, para dizer também para a tua vida que às vezes toda a preocupação, toda aquela correria que você tem, às vezes tudo que você precisa é de uma pausa para você mesmo. De uma pausa para você fazer tudo sem pressa, sabe? No mundo que nós estamos vivenciando, tudo com muita pressa que faz, tudo correndo, não consegue ver detalhes mais, não se tem mais detalhes, não se vê mais o tempo, porque você tá correndo contra o tempo e você olha e já tá passando na hora. E eu fiquei tão feliz de eu ser ministrada desse jeito. Então, separa um tempinho para você, uma tarde, um momentinho para você sentar assim e dizer, eu não tenho nada para me preocupar agora, eu tenho que me preocupar comigo, eu preciso ouvir, respirar. Quantas de nós já paramos assim,
Conseguimos sentir, ó, eu consigo sentir um ventinho aqui, ó, maravilhoso. Quantas de nós já paramos para olhar para o céu assim, sem pressa, olhar para tudo que você tem dentro da tua casa. Às vezes você tem tanto dentro da tua casa, e quando eu falo tanto, eu não estou falando móveis, valores, estou falando tanto amor. Ou talvez você vai dizer, eu não tenho, Fran, mas porque falta, porque a gente tem se apegado com as coisas lá fora. E o que Deus quer de nós é amar os que estão aqui dentro. Nós queremos tantos cuidados lá de fora. Nós abraçamos, nós temos sempre uma palavra de vida para as outras pessoas. Nós sempre estamos servindo os lá de fora. Mas e os de dentro, como estão? Como está a correria? Será que você está no piloto automático? Chega do trabalho, faz correndo a comida, não tem amor naquilo que faz, come correndo, vai trabalhar porque no outro dia começa tudo de novo. O Senhor me parou para analisar e me parou para mandar esse vídeo. Eu não sei aonde vai chegar e para quem precisa. Para amar um pouquinho mais. Parar um pouquinho mais, sabe? Descansar um pouquinho mais. Ter um tempinho um pouquinho a mais para deitar na cama e darem risada junto. Fazia tanto tempo que eu não fazia isso. Esperar minha família com uma mesa posta, pensar que eles estão vindo e que eu vou poder abraçá-los. Sabe, Deus quer resgatar esse valor de casa, de família, abraçar com amor, abraçar sem pressa, dizer eu te amo de lá de dentro do coração. Quanto tempo faz que você não diz eu te amo, talvez para o esposo, para o filho? Quanto tempo faz, talvez, que você não senta, teu filho tá falando e você não consegue se abaixar um pouquinho para ouvir o que ele tem a dizer para você? Porque você tá na correria, você... não posso, mãe, não posso agora, filho, porque eu tenho que fazer comida, não posso agora, porque sempre eu não posso. Qual o tempo que você tem tirado pra tua família? É o que o Senhor tem ministrado. Pare um pouquinho pra servir a tua casa, pra servir a tua família. Porque assim como o Senhor restaurou e resgatou algo dentro de mim sobre família, eu creio que se você começa a praticar também isso, ele também pode resgatar sobre a tua vida. E eu sei que se chegou até você, é porque algo o Senhor tem a falar e resgatar dentro da tua casa que tá perdido. A Bíblia nos diz sobre uma mulher que ela perdeu uma dracma e ela perdeu dentro de casa. Dentro de casa, por quê? Talvez ela perdeu porque estava um caos, uma bagunça dentro da casa dela. E talvez é assim que você se sinta, Fran. Eu não consigo me encontrar mais dentro da minha casa. Eu não consigo mais me achar. Tá tudo organizado. Tá tudo limpo. As pessoas até me ajudam. Ou talvez você vai ser alguém que vai falar o contrário, mas esse também é um outro vídeo pra gente sentar e conversar. Mas talvez a limpeza, a organização tá dentro de você. Tá dentro de vocês, de ter mais tempo de qualidade, de planejar um passeio, um momento, uma brincadeira, uma pipoca junto, uma alimentação, todos juntos, rindo, sem pressa, sem querer logo pegar o celular, sem querer logo ir para a televisão, sem querer deixar com que os outros entrem no mundo que é seu, a tua família. Ainda que seja só você, talvez, mas apreciar, amar você, o teu momento, ou se é só você e o teu filho, apreciar, porque nada dura para sempre, nada. Deus mudou a minha história, Deus está mudando o meu cenário, Deus está mudando a minha visão, e eu fico tão feliz, porque Ele me escolheu para ser transformada e para alcançar a tua vida também. Que Deus abençoe. Receba nessa tarde esta palavra, em nome de Jesus.